mais uma edição e hoje com o tema autogestão. Aqui no Muna Connects a gente traz parceiros, clientes, amigos da Muna para falar de temas relevantes para todo mundo. E a gestão de projetos é um deles. Meio-dia e 12. Hoje eu vou convidar a Laís para conversar com a gente. E eu estava agorinha fazendo uma gravação com a Laís para um projeto que eu tenho pessoal, que é o Humanas que Viajam. É um podcast, para quem não conhece. Bom, aproveitando, enquanto a Laís e outras pessoas chegam, né, para quem não me conhece, eu sou Nath Barbosa, sou sócia fundadora da Muna Marketing. Mais ou menos desde 2018, eu trabalho com marketing digital. Antes eu era da comunicação corporativa, sou formada em relações públicas. E já fazem 6 anos que a gente tá com a agência, com a Muna Marketing, fazendo um trabalho aí diferenciado com os clientes de uma forma global e com parceiros atuando nos projetos aí de cada parte do Brasil e do mundo. Então, só trazendo esse contexto antes da gente começar. E aí a Laís é uma dessas pessoas que eu me conectei, né, entre os projetos que a gente já participou, né? E é isso. Então, o Muna Connects, ele fala muito sobre esse valor que é muito importante pra gente aqui na Muna, que é a colaboração. É a conexão, é o fazer junto. A gente brinca que a gente tem 3 Cs. Conexão, colaboração e eu esqueci o terceiro C, eu acho. Mas a gente tá ao vivo. A nossa convidada já chegou. Eu vou aproveitar e vou mandar essa live para mais gente. E eu vou colocar ela para vir junto aqui, pra gente trocar uma ideia sobre autogestão. Bora lá? Para eu falar para vocês, enquanto ela entra. Bora falar desse tema tão legal, que é a autogestão. Enquanto vocês forem chegando, vai comentando aí o que é que vocês têm sobre dúvidas, sobre o que vem na cabeça quando pensa em autogestão. O que vem na sua cabeça quando você pensa em autogestão, né? Para mim vem muito essa coisa do controle, mais de uma disciplina, de uma liberdade, de uma organização, de uma produtividade. Eu tava falando que eu ia esperar ela entrar, mas eu não tinha aceitado a solicitação, agora foi. Cadê? Ai, foi! Eu tava apanhando aqui. Eu tava vendo assim, eu acho que ela tá ali, né, falando até eu entrar, mas eu não sabia se a gente já tinha visto. E eu achei que eu tivesse aceitado, ela aceitou, e quando eu vi, enquanto isso eu procurando os 3 Cs aqui. Gente, achei, nossos 3 Cs. Criatividade, conexão e colaboração, tá? Muna Connects tem muito a ver com isso, com essa nossa essência. Vai ser uma live rapidinha. A gente estava gravando para Humanas que Viajam e a gente estava falando desse tema de autogestão, porque é a terceira temporada desse meu projeto que é pessoal, né? Não tem nada a ver com a Muna, mas ele está trazendo subtemas do empreendedorismo. Então a gente conversou lá sobre autogestão e a gente quis trazer para cá para o Muna Connects também, porque tem tudo a ver. E aí eu tava pensando, amiga, né, pode se apresentar e aí a gente ia entrar assim, porque vai ser uma live curtinha, eu acho que a gente pode continuar aquele papo da autogestão para trabalho remoto, né, conta um pouco aquela história sua assim com os projetos. Como é que foi? Eu tava perguntando pra galera aqui, né, não sei se vai ter gente almoçando aqui com a gente. Acho que agora o povo vai começar a entrar,
Mas, assim, tá trazendo essa reflexão do que é autogestão, né? Quando você pensa em autogestão, você pensa em quê e tal. Mas ajuda a gente a conduzir esse papo. Ajudo. Primeiro eu queria mandar um beijo pra Lu, que entrou, a minha cliente poeta. Eu tenho vários clientes poetas, gente, que é Que meus atendentes maravilhosa. de terapia. Amém. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu fico só emocionada com o povo entrando e que eu tô com saudade. Tá. Você me ouve bem? Só pra checar se o som tá bom. Sim, você Ótimo. me ouve bem também? Ouço, ouço. Bom, meu nome é Laís, então eu tenho 35 anos e acho que isso também tá começando a falar algo sobre mim. Às vezes eu não falava a idade, mas acho que agora é importante. Olha pra você ver. E quando você começou a falar, achei interessante. Ó, entrou outra pessoa que eu admiro. Ah, mulher doutora. Ai, vai emocionar, vai emocionar. Gente, deixa eu focar aqui, senão eu vou ficar aqui lambendo as minhas mulheres. Eu trabalho hoje. Então, vamos lá. Eu sou a Laís. Eu hoje dou consultoria para mulheres desenvolverem seu próprio sistema de gestão. A minha grande missão é colocar dinheiro e poder, descanso e prazer na mão dessas mulheres. E isso vai desde organizar o próprio trabalho, organizar a sua vida, entender esse sistema que funciona. Então, esse é o meu grande foco hoje. Atendendo mulheres, eu também acabo chegando nesse time, e eu acho interessante essa conexão, né? Então, a partir do momento que uma líder ou uma gestora começa a fazer uma boa gestão de si, começa a ser mais organizada, começa a comunicar melhor com o time, é muito natural que o próximo passo seja justamente treinar esse time, para que todos comecem a falar a mesma língua, né? Então, da consultoria, surgiu naturalmente o treinamento para as empresas também. Então, colocar todo mundo nesse mesmo vocabulário de gestão do tempo, de gestão da energia, de gestão da criatividade e tudo mais. Especialmente em times de mulheres, que aí a gente vai que vai e traz Oxi, um monte de gente maravilhosa, um monte de conhecimento. com todo respeito, mas é mesmo, viu? E, por fim, gestão de projetos remotos, né? Então, a gestão de projetos remotos está na minha vida desde 2021, graças a Sintetizo. E eu achei interessante que a gente fechou o nosso podcast, a nossa gravação, né? Falando sobre conectar com os princípios e ajustar os métodos. Então, antes de fazer gestão de projetos remotos, eu era sócia, né? Era sócia proprietária de um espaço chamado Rosa Vento. A Luísa que tá falando aqui na mandala maravilhosa. Vai, maravilhosa. Dinheiro, poder, descanso, prazer. Ela foi uma das nossas parceiras lá no Rosa Vento. Então, desde a época que eu empreendia na presença ainda. E lá no Rosa Vento, a gente fazia gestão de projeto com post-it. E dava muito certo, né? Então, naquele momento, a gente tinha um ateliê. Então, fazia muito sentido a gente usar aquele método de gestão, porque a gente estava naquele ambiente. E aí, quando, enfim, o mundo fecha e eu faço todo um processo de ajustar todo o meu negócio para o online e entro numa gestão de projetos até então que eu só tinha feito na presença, com pessoas na presença e com tarefas no post-it, eu tenho que me ajustar numa nova ferramenta, num novo método para dar conta dessa nova realidade. E aí, nesse lugar, a gente volta àquilo que a gente falou, que é manter os princípios, então manter a forma como você lida com o tempo e com a informação, mas ajustar ali o método. Então, acho que esse também foi um grande tema aí que a gente falou na live. E que eu vejo que hoje as pessoas estão batendo um pouco de cabeça, principalmente empresas ou totalmente remota ou híbridas, né? E aí entender que às vezes o método que funcionava quando todo o time estava presencial não vai ser o mesmo do agora. E nem por isso você precisa ajustar a cultura ou desfazer os princípios daquela empresa. Então, acho que isso é Muito pelo contrário, tem que se reconectar ainda mais com quem é você, né? Eu até anotei aqui do ladinho, autogestão. Eu circulei o auto tão gigante, mas tantas vezes. Muito bom. Porque a gente fala muito de gestão, todo mundo, quando fala gestão, a gente já imagina em Leva pro ferramentas. externo. Exatamente. Então,
E são tantos Mas enfim, métodos, né, puxa aí porque amiga? você me lembra São melhor. muitos métodos e se abriu muito a minha cabeça para isso, assim. A minha primeira escola de mentora sobre a organização e tal foi a Marília, da Organização Sincera. E ela trouxe muito isso, assim, me Maravilhosa. fez ver a coisa de sonhar, de focar nos objetivos também, que é uma coisa que você fala, ela fala da sua atividade. E aí, depois disso, só abriu um novo mundo, porque aí você começa a também buscar os seus próprios caminhos. Conhecer outras pessoas que também falam sobre o tema, ler livros, assistir coisas no YouTube, enfim. E aí chega a Laís na minha vida também, depois de 4 anos nômade, porque a Marília foi muito importante no meu processo, que foi no início, pensa. Tipo Perfeito. assim, já dá Precisa. deixa eu me organizar. Já tinha 2 anos que eu estava com a agência, mas eu ainda não tinha caído no mundão, caído na estrada, que já é uma outra dinâmica, né? Então, assim, falando de mim como, né, sócia fundadora de uma empresa que trabalha remotamente, tem essa cultura remota e que ainda sou nômade, a autogestão para mim, gente, vou falar para vocês, é tipo fundamental. E a viagem trouxe muito o aspecto do autoconhecimento mesmo, para eu entender quem eu sou, como que eu funciono como mulher, como empreendedora, como tudo, cíclica, né? Que a gente estava conversando na gravação do Manas que Viajam também sobre todos esses fatores e todos esses aspectos que podem dar papo para várias. Dá para aprofundar muito. Mas vai, me conta mais. E como é que foi isso aí, essa história dessa gestão que começou, essa autogestão ali remota, o que você pode trazer assim de dica de. A gente não gosta dessa palavra dica, eu também não gosto, mas acaba saindo sem querer. Mas eu acho que Pô, o pessoal que está aqui, nem todo mundo é nômade, porque a gente está no Instagram da Muna, mas todo mundo hoje em dia está muito nessa realidade do digital, né? E do boom de coisa, de informação, de muita cobrança por produtividade que sempre rolou, né? Enfim, vamos amarrar a gente alguma pode coisa até aí. amarrar no sentido do trabalho remoto, que eu acho que está muito presente aí, e de um trabalho conjunto entre empresa e colaborador. Porque não é algo mais que só o colaborador ou só a empresa. Para dar certo um trabalho remoto, por exemplo, eu acredito muito que a empresa precisa dar algumas ferramentas, que foi o que a gente brincou, a autogestão, ela não Uhum. foi ensinada para a gente na escola. Uhum. Então, cada um sai estudando uma coisa, né? Ali um pouco. Só que a autogestão e a produtividade nesse sentido vai precisar de algumas variáveis. Então, eu vejo muita responsabilidade das empresas nesse lugar de capacitar o time mesmo, né? Uhum. E aí desse de dentro para fora. Então, como você faz uma autogestão, como que a empresa ferramenta e dá um espaço para que essa autogestão seja respeitada e aproveitada no melhor sentido da palavra, Boa. para daí sim você criar um sistema dessa empresa que esteja alinhado com a cultura da empresa. Então eu vejo muito esse passo a passo, né? Então, se eu Uhum. faço só uma cultura, mas eu não ferramento, não dá match. Se o colaborador é super organizado, mas a empresa não é, não dá match. E se a Uhum. empresa é super organizada, mas o colaborador não é, também não dá match. Então a gente precisa realmente desse. E aí você falou de trabalhar junto, né? Então são os desafios aí desse novo momento que a gente está vivendo mesmo e que traz tanta importância desse conhecimento mesmo da autogestão. Eu estava contando a história para a Nath, né? Que eu tava trabalhando sozinha desde 2015 e aí em 2021 eu recebo um convite da Sintetizo para entrar para o time e ser gestora de um projeto bem complexo, que tinha muitas informações, tinha muitas coisas, enfim. E aí eu vinha nesse processo de autogestão, de organização pessoal, estudando muito isso, aplicando muito isso, ensinando muito isso, só que ainda vivendo dentro das regras da minha própria empresa. Então, trabalhar para uma empresa foi, ok, Laís, agora eu quero ver se tudo que tu ensina aí vai funcionar, né, baseado numa outra liderança. E aí foi amor à primeira vista, assim, eu falo que a gente deu muito match porque eu era uma pessoa organizada, entrei numa empresa com uma cultura alinhada com a minha, com processos bem organizados, e que nasceu remoto, então também era isso ou isso,
né? A organização era a essência ali do negócio. E então deu um match muito, muito bonito, assim. A gente, né? Parece que é uma pessoa, assim, que é, né? Mas, pra mim, eu sempre conto essa história, assim. Então, eu recebi um escopo muito bem escrito. E esse escopo, ele me fez priorizar e caminhar num lugar que eu sabia que era a minha maior potência naquele time. Porque o que eu vejo hoje quando a empresa é desorganizada ou não tem o escopo bem definido, não tem rotinas e processos, é que todo mundo fica fazendo tudo de todo mundo, sabe aquela coisa assim, E às caos. vezes eles nem sabem né, tipo assim, onde que tá o gapzinho ali da desorganização, Exatamente. né? Por quê? Eu dei um workshop uma vez para uma empresa, e aí depois eu fiquei um tempo ali dando consultoria. E o achado foi que ninguém tinha clareza do seu escopo, então estava todo mundo fazendo o que era o escopo do outro, então o que era do seu escopo não era feito, e essa pessoa acabava tendo que fazer no tom de emergência. Ah, sim. Então, inclusive, empresas, antes de vocês contratarem qualquer coisa para capacitar o time de vocês, relembrem se vocês estão dando um bom escopo, porque eu acho que é o primeiro passo, né? Total. Tá claro que essa pessoa precisa fazer, tá claro qual que é a tarefa mais importante, qual que é a responsabilidade dela nesse todo. Porque essa é a base de uma boa relação, é quase que o alinhamento ali de expectativas, né? É que nem você fala também, você falou na gravação sobre dos objetivos, né, para nós, assim, quando até a gente vai fazer a autogestão das nossas tarefas ali pessoais. Por que eu tô fazendo aquilo? Antes de pensar na tarefa por si, né, o objetivo, onde que eu quero chegar, Perfeito. já te ajuda a ser mais leve, né? Perfeito. Inclusive, quando a gente sabe qual que é o meu escopo, eu tenho clareza da minha responsabilidade nesse todo. Uhum, A partir das responsabilidades, a empresa vai me dizer quais são as atividades chaves dessa responsabilidade. Então, eu já começo a entender que se alguém me atravessar com uma atividade que não tem nada a ver com o meu escopo, uhum, não está nas minhas atividades chaves, não tem a ver com o objetivo da semana, eu sei que aquilo não é prioridade. Então, uhum. aí já vai o primeiro alinhamento aí de autogestão nesse sentido, né? E aí a coisa que você falou do objetivo, foi uma coisa que eu aprendi muito na Sintetizo também, sobre liderança mesmo, né? Então, eu sinto que tem a gestão de projetos e tem a liderança de times criativos que vão executar esse projeto, que é diferente, né? Você gerencia um projeto, mas você lidera pessoas. Eu acredito muito nisso, é diferente, né? A gente está falando de duas Sim. coisas diferentes. E Agora, quando ai meu Deus, agora isso já me acendeu outra luz, porque eu, como líder, eu tô nesse processo também da autogestão. Porque, olha pra você ver, amiga, aí a gente, eu não quero também abrir um buraco negro de novo, mas a gente tem, tipo, eu como líder, eu tenho que gerenciar o meu time, ajudar eles a entenderem os objetivos, os olha o ato papéis falho, e gestar o time. coisar. Do quê? É, O ato falho, gestar. gestar o time. A gente não é mãe de ninguém, tá? Só pra lembrar. Nossa, vai virar terapia essa sessão de live. E a minha autogestão, né? Então, assim, tá tudo junto e ao mesmo tempo é bom saber separar, né? Bom, aí eu acho que muito bom o seu. Eu amo esse tema, inclusive. Eu acho que é um grande tema. E aí tem muitas variáveis aqui, porque foi brincadeira que eu fiz agora, mas é real isso, né? Porque a liderança das mulheres tem que tomar muito cuidado para não virar um lugar de sobrecarga de novo do autocuidado. E, nossa, aí é também papo para outra live, assim, mas assim, a liderança feminina ela tem variáveis diferentes aí do que a liderança masculina, e depois a gente puxa isso aí. Uhum. Mas até de termos práticos, né? Então a gente pode ir para o lado profundo, mas até para a gente poder conduzir aqui um tema que tem mais a ver com organização pessoal, daqui para frente, Uhum. a primeira coisa. Gente, tá dando um ataque de M15 aqui. Oh. Deixa eu focar. Mas, assim, uma coisa que pode ajudar muito, né? Então, você fazer o planejamento da sua empresa no momento e o planejamento das suas tarefas no outro momento. Então, existe o que a Mona precisa alcançar essa semana e o que está sob a responsabilidade da Nath Barbosa, que tem esse papel dentro dessa empresa essa semana. Então, separar tanto em ferramenta quanto em momentos mesmo. Aí eu brinco, gente, só tem meia hora. Você faz 15 minutos do planejamento da empresa,
levanta, dá uma volta, toma um café, muda a cadeira de lugar e senta para poder planejar outra coisa. Aquilo que a gente Ah, falou sobre e os o símbolos. símbolo, né? De como que eu tô agora. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ajudar para mulheres líderes, né? Nesse sentido. E aí eu acho que quando a gente fala de liderança remota, ainda por cima, quando eu lidero o meu time a partir de objetivos compartilhados e não microgerenciamento, eu tenho resultados bem maravilhosos. Uhum. Porém, eu vejo muita necessidade de controle. E aí, gente, o controle, ele é muito perigoso, né? Porque se você não confia no seu time e você fica controlando microtarefas ali no Slack ou na ferramenta de gestão, isso vai te gerar um estresse, uma sobrecarga que não é Surreal. surreal. Exatamente. Então, quando a gente compartilha, ó, gente, até sexta-feira a gente tem que caminhar até aqui. E para caminhar até aqui, eu imagino a gente seguindo dessa maneira. Faz sentido para vocês? Vocês têm as ferramentas necessárias? Vocês têm as informações necessárias? E aí é o momento do time falar. Laís, não entendi o briefing, não consigo ir até esse ponto aí do Uhum. site. Beleza, o que você precisa para desbloquear? É uma reunião comigo, é uma reunião com o cliente, é atualizar o briefing, né? E aí é o momento de perguntar para o time o que eles precisam, que a gente muda a perspectiva da hierarquia do mercado de trabalho tradicional e antigo, de que o time serve ao líder, ao gestor, e a gente inverte essa ordem onde o gestor serve ao time, para que é como se fosse um... Eu gosto muito da ideia do... Como é que é o nome, gente? Da orquestra, Maestro. maestro. Então, cada um ali está na sua potência. E você não é porque você é melhor ou pior do que cada um desse time. É porque você tem uma visão macro. Então, eu vejo o talento de cada um de cima e eu consigo costurar eles para... E aí vem o soft skills, que no final das contas é habilidades femininas, que os homens estão ensinando aí. Que é quando a gente olha a habilidade de Eu cada amo um. que você solta umas polêmicas de um jeito tão sutil e ainda rindo horrores, assim. Eu sou uma militante da gargalhada, assim. Bom demais, bom demais. Seguimos felizes apesar de. Então, quando a gente enxerga cada pessoa ali daquele time que tem uma potência, tem uma forma, às vezes, de falar com ela, né? Uhum. Tem pessoas que eu sei que se eu mandar uma tarefa para ela, precisando me entregar 1 hora, ela vai travar porque ela não tem essa habilidade do fazer rápido. Enquanto outras têm muita habilidade, é tipo, né? Então, e ainda mais criativos. Acho que o seu time também é criativo, Sim, né? Criativo. Mulheres, então, é um universo dentro de cada uma, sim. assim. E aí eu acho que a checagem, o diálogo. Então, objetivo, né? A gente tem que caminhar até lá. Vocês têm tudo que vocês precisam? O que precisa destravar? Como é que tá? Sempre uma checagem no meio da semana, porque assim, a pessoa que você é na segunda não é a mesma da sexta. Então é Uhum. sempre bom checar com o time ali, quarta, quinta-feira, galera. Tá dando para caminhar da forma que a gente combinou? Legal. Precisa reajustar alguma rota? Às vezes alguém vai falar, né? Cara, então, ferrou. Eu achei que ia ser 5 linhas de texto, saiu 3 páginas e a gente precisa reajustar essa rota aqui. Uhum. Beleza. E aí esse nível de flexibilidade também, que acho que foi uma coisa que conectou a gente quando a gente estava trabalhando junto, você com a Budia, com a Sintetizo. Então também porque o planejamento, senão não existia gestão, né? Se o planejamento desse sempre certo, você pegava um planejamento, dava para o time e ele seguia E sozinho. executar igual uma inteligência artificial. Exatamente. E a gente sabe como gestora que a gente planeja da segunda e a gente tem que acompanhar todo dia. Só que qual é o nível de acompanhamento? Ele é um nível de acompanhamento infantil, do tipo, você fez a tarefa tal, daquele jeito tal, ou ele dando essa autonomia também. Exatamente, exatamente. Eu não tô ali no violino falando, você tem que tocar essa nota. Eu tô olhando todo. Juntos estamos Pega tocando uma desse bela jeito, música. segura desse jeito. Exatamente. E aí é interessante porque para alguns negócios
geralmente a líder ou a gestora, ela foi quem iniciou o negócio. E aí tem um ponto interessante que é, quando a empresa começa a crescer, ela tem que começar a delegar. E aí tem o lado que é, as pessoas não vão fazer igual você, não vão fazer Sim. tão bem quanto você, porque a empresa não é delas, não foi elas que criam, não foram elas Nossa, que já criaram. apanhei demais com isso. Uhum. E você só vai conseguir crescer e atingir novos objetivos se você soltar um pouco o controle e se abrir também para. Sabe aquela coisa assim? Eu não faria esse post desse jeito. Mas essa outra pessoa, a partir da vivência dela, a partir do repertório dela, fez de um outro jeito que não é igual ao meu, mas. Ah, interessante também. Nossa, aconteceu uma coisa comigo assim, super simples, mas que foi até engraçado. Eu contratei uma social media, ela era mais novinha, ela é mais novinha e tal, não sei o quê. Ela é super parceira da Amuna e tal. E a gente coloquei ela no grupo da cliente, testando também essa interação direta com o cliente ali, todo mundo junto como time, né? E eu ali cuidando das entregas e tal, dos objetivos, sempre também tentando fazer, dar autonomia para a pessoa ver o caminho que faz sentido para ela, para me entregar o que eu quero como entrega final. E aí era um post. Pensa nessa ideia de post aí, me entrega o post com a legenda. É, e aí eu tava treinando ela para ela também cuidar das aprovações diretas com o cliente, porque eu tava nessa tarefa super operacional, né? Então assim, Uhum. soltando. Mulher, ela levou o post Não. para cliente com a legenda que ela fez, mas que eu tinha mexido em outro lugar. Quando ela mandou no grupo, eu falei, já fui meio que xingando, não, essa não é essa legenda e tal, eu mandei a minha legenda. A cliente, mas eu gostei foi da outra. Muito Tava bom. tão bem alinhado o briefing, tão bem alinhado assim, onde que a gente tinha que chegar e tal, que a menina deu conta e eu fiquei assim, com a cara lá, eu E que falei, tem a ver com acreditar em você mesma, porque se você fez um bom briefing, a sua colaboradora vai fazer um bom trabalho. cumpriu. Se a gente faz um bom briefing, mas a gente age como se a gente não tivesse feito esse briefing, aí também a gente não está se ajudando, né? No sentido É. de. Não, e assim, eu falo também, mas gente, eu sei que não é fácil, assim, é um processão. Porque eu peguei. Já tive algumas clientes que tinham um negócio, e aí de repente contrataram 5 pessoas, só que não souberam delegar, ter as informações organizadas, brifar. E aí, ao invés dela diminuir a carga de trabalho, ela aumentou em 5, Olha só. né? Então, é um processo até para a gente lidar também com o não perfeito, com o não controle. Porque é isso, quando a gente está treinando alguém, essa pessoa ela vai guardar algo muito mais errando do que você falando e ela ficar com medo de errar, né? Então, assim, e é isso também eu agradeço aqui minha escola Sintetizo, porque eu tive meus erros no início também, né? Só que quando a gente vive a experiência, essa memória fica muito mais no nosso corpo e na nossa memória, né? No nosso campo, do Uhum. que se alguém falar, tipo assim, ó, tem que falar com a cliente assim. Beleza, isso passa aqui e fica um pouquinho, né? Sim. Mas se eu falo com a pessoa e a pessoa me dá um feedback ou acontece alguma coisa ali, aquilo vai ficar mais marcado para mim. Não que eu acho que a gente tem que só errar, mas a gente vai dar. Eu imagino que seja quase como. Não vou falar de maternidade porque eu não sou mãe. Mas sabe aquela coisa, tipo, a criança precisa cair para ela entender como é que fica em pé. Tem Sim, umas coisas sim. que, cara, não adianta. Voltei a circular o alto aqui de novo, porque é isso, tipo, a empresa te deu ali todo tá aqui, ó, tá descrito os nossos processos, a gente se organiza desse jeito, mas vai e faz. Então é assim, até você decorar, até aquilo tornar um hábito, um negócio, vai e vai se conhecendo nesse processo, como que é o seu melhor jeito de fazer e como que você encaixa nesse todo, né, do fazer. E entender também o que está no seu controle e o que não está. Então, a partir do momento que a empresa deu um bom escopo, então tem um documento com clareza da responsabilidade dela nesse time, das atividades chaves, quais são as rotinas da empresa, quais são os acordos e um manual de cultura de como que a gente se comunica com o cliente, quais são os nossos processos. Se você deu isso pro colaborador, o resto é com ele, não adianta. Se você não deu, talvez precise realmente fazer ali um acompanhamento maior. Por isso que não Uhum. é estratégico a longo prazo pessoas pularem essa tarefinha quando começa a crescer, porque né,
é aquela tarefa assim que a gente acaba sempre deixando de lado. Ah, não vamos fazer o manual de cultura, não. Sim. Não vamos fazer o onboard, não vamos, não. E aí pode estourar num lugar. Então tem também esse exercício de priorizar tarefas que não vão dar um retorno amanhã, mas vão dar um super retorno daqui a um tempo e um retorno muito maior e mais assertivo para a empresa, eu acredito, assim. E na ponta do colaborador, como que ele pode ter práticas interessantes para ajudar ele nessa autogestão, assim, também? Boa. E aí, de novo, eu volto à história da Sintetismo, né? Como eu recebi um bom documento de responsabilidade, atividades chaves e rotinas, eu nunca vou me esquecer disso. Na primeira semana, eu li esse documento todo dia para eu entender se o que eu estava priorizando como tarefa fazia parte daquilo. Fazia parte daquilo que tinham me combinado, né? Então, isso é uma coisa legal. E aí, se você entra num lugar que não tem um escopo bem definido, peça isso, ou uma reunião, e aí da reunião... E aí tem uma coisa interessante como colaborador, que é, como eu fui autônoma e depois empresária antes de entrar na Sintetizo, eu entrei numa empresa com... A Sintetizo era minha cliente. Então eu já percebi a diferença disso. Pessoas que Ai, entram comigo. sim! Também já percebi que o colaborador... Caio voltou. O Instagram ficou emocionado. Agora eu tô te ouvindo. Ui! Sim, eu já. Você estava comentando disso, eu super já notei. Pessoas que, por exemplo, vieram de um CLT para trabalhar como prestador de serviço para a Muna, era outra pegada. Perfeito. E pessoas que já têm a prestação de serviço, têm suas empresas próprias, prestando serviço para a gente, outra dinâmica. Outra dinâmica. Então tem gente que, eu acho que faz parte da pessoa que é líder também perceber isso, né? Perfeito. Como é que eu vou conduzir com cada pessoa? Perfeito. Eu acho que tem muito. Quando a gente fala de liderança, essa sacada é muito boa, porque é de formas diferentes, eu sinto, assim, né? Então, o que eu percebo é quem vem da CLT entra num lugar de vão me dizer o que eu preciso fazer, e se ninguém me dizer, eu vou ficar aqui gastando hora com Sim. sei lá o quê, né? Porque Sim. quem entra da CLT entra com a mente de horas compradas. Quem entra como como é que é o nome? Autônomo? Autônomo, entra com objetivos. Então, assim, a Sintetiza ela não comprou Onde que eu de tenho que ninguém chegar? 10 horas. Ela comprou o sucesso de um projeto. Sim. E eu vou fazer o que for necessário para ter o sucesso da entrega desse projeto. Nesse momento, a Sintetiza é minha cliente. Então, eu vou antecipar pedidos, eu vou antecipar coisas. Então, é um lugar muito mais... E não é sobre mostrar muito serviço, não, porque eu também não sou dessas, não. Eu sou honro muito meu tempo livre, assim. Então, eu nunca fui workaholic querendo fazer tudo para poder mostrar serviço. O objetivo é um bom projeto, e para ter um bom projeto são essas os índices, as coisas que a gente quer mapear. Beleza, eu vou focar aqui e vou até aqui. Então, eu acho que isso muda muito. Eu vejo muito essa sensação de que o CLT tem essa relação com o tempo comprado e quem é autônomo tem a relação com o objetivo final comprado. Então, eu sinto que hoje, para um time remoto, quem é fornecedor e entra para o time talvez, ele vai ser um pouquinho mais fácil de ajustar nos processos e tal. E talvez quem venha da CLT precisa de um pouco mais de atenção para essa diferença de pensamento mesmo, assim, que enfim, que não é culpa do colaborador, é realmente toda uma estrutura. E tem o caminho de autogestão, de você também saber, cara, isso não é para mim, isso é para mim, né? E buscar o que você se adequa melhor, né? Autogestão também é sobre isso, né? Algo que faz sentido para cada um. Eu acho que a gente romantiza muito o empreendedorismo, romantiza muito o trabalho remoto e, cara, de novo, são métodos e formas que não é para todo mundo e não é porque para quem não é. Eu tenho uma amiga que ela é talentosíssima, criativa pra caramba, maravilhosa, e ela fala, cara, eu não daria conta da emoção de ser autônomo. E eu falo, cara, eu não daria conta de ter a sensação que o meu tempo foi vendido para alguém.
E tá tudo certo. É sobre valores, é sobre autoconhecimento, é sobre gestão. Então, autogestão também é entender se você funciona melhor numa CLT, se você funciona melhor no presencial, se você funciona melhor, Sim, né? Sem pegar só o. Porque isso eu acho que é algo que fica muito forte para mim, que é hoje no Instagram as pessoas compartilham seus resultados. Mas nem sempre você vai estar afim de. Porque a gente não dá sim para um resultado, a gente dá sim para o processo. Então, eu posso até querer fazer 6 em 7, mas eu dou sim para o processo de me sobrecarregar, de não. Então, as pessoas estão dando sim para o resultado, mas esquecem que elas dão sim para o processo. E aí chega na hora do processo e não quer. Então, por exemplo, você ser empreendedora, você está dando sim para uma estabilidade financeira, se você não souber se organizar financeiramente, você tá dando. Você não está dando sim só para o seu sonho, para o seu propósito. Não, você está dando sim para os belozão que você vai ter que passar, entendeu? sim. E aí, né? O que você está disposta? Eu lembrei daquela figura antiga da ponta do iceberg. Não, É, total. E aí, nesse sentido, é até interessante. Eu ainda não achei essa régua, né? Mas como que a gente pode compartilhar mais sobre os processos e não só sobre os resultados, sem também entrar numa grande deprê também, uma coisa meio que, né? Mas eu não sei, eu não tenho muita resposta para isso ainda, assim. É, mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre processos e menos sobre resultados, assim. Até porque o resultado é o ponto B. Só que cada um está saindo de um ponto A diferente. Então, o processo vai ser diferente para cada um, né? sim. Por exemplo, pegando de novo a coisa de entrar numa empresa e entender como é que ela funciona. O fato de eu já ser já ser organizada fez com que o meu caminho no Waze fosse mais curto, de uma pessoa que sai de uma CLT, por exemplo. Uhum. Então, quando eu falo para líder prestar atenção se essa pessoa veio da CLT ou não, não é porque ela é menos capaz ou sei lá o quê, mas é porque ela está em outro lugar do mapa que a pessoa que é autônoma, ela já percorreu, então ela vai pegar algumas coisas mais rápidas, sabe? Então, Sim. não sei se eu dei uma viajada muito grande, mas só para poder Não, também é. Eu misturar. também tô aqui dentro da minha cabeça, menina. Desde que, gente, ó, para quem chegou depois, eu falei no início, a gente estava gravando pro meu projeto pessoal do Manas que Viajam com esse tema de autogestão. E eu já tinha pedido a Laís, falei, velho, vamos falar disso também na Amuna, porque é um assunto assim que a gente que abre margem, né? Tem vários fatores, abre margem para várias discussões, mas que é importante. Principalmente quando a gente fala desses processos de gestão de projetos, de autogestão de produtividade, de organização para a mulher, né? Eu sei que aqui a gente não tocou no tema da mulher especificamente, mas é legal a gente trazer isso à tona até para os líderes homens ou para os colegas de trabalho homens também entenderem, né, a dinâmica ali do todo e e individual também de cada pessoa, né? Que a autogestão, voltando no que a gente falou várias vezes nessa live, é esse auto aí, né? Que está ali presente. Nossa, falamos então da sua experiência com essa questão da autogestão dentro de um contexto de uma empresa remota, a, a importância de não ficar ligada só em ferramenta, né? Ou só em método, porque o método por si só não é Não, nada, né? não sustenta a longo prazo. Ele sustenta uma fase do time, da empresa. Então, se a sua empresa cresceu muito rápido em um ano, provavelmente o método que você usava um ano atrás não vai funcionar agora. Então, se a sua empresa está indo para o híbrido, o método que você usava só no presencial também não vai funcionar agora. E aí tem que dar uns ajustes aí. Perfeita. Você falou também sobre essa coisa da tarefa versus objetivo. Então, assim, por que que eu estou fazendo cada coisa? Como é que eu vou deixar isso mais leve para na hora de ter que executar? Porque a gente sabe que, igual você falou também, segunda-feira eu estou de um jeito, sexta-feira eu estou de outro. Como é que eu vou ter essa visão da minha semana, do meu dia e dos objetivos para cada dia, para cada projeto, para cada tarefa, né? Eu achei isso assim. Aqui, eu posso só dar um. Que aqui tem uma coisa Continua. interessante para. Pega esse gancho e já amarra aí para você me ajudar também, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa. Gente, Boa. aproveitando só um segundinho, se alguém tiver aí online aí ao vivo, quiser também fazer alguma pergunta, a gente já vai ser bem Boa. curto.
caminhando para o final, mas ainda dá tempo. Tem uma coisa bem interessante no tarefa e objetivo, e aí eu acho que isso eu vejo a diferença que a gente falou sobre quem vem da CLT e quem vem do autônomo, que é quando você compartilha um objetivo com o time, você está dando uma autonomia também para esse time testar tarefas diferentes. Uhum. Quando eu passo a tarefa para o meu colaborador, se essa tarefa não dá certo, ele para por ali. Porque você não compartilhou o objetivo. Então, Nossa. quando eu compartilho o objetivo do tipo assim, gente, a gente tem que atualizar. Boa. A gente tem que dar visibilidade para o cliente no final dessa semana sobre como está o projeto. E aí eu passo uma tarefa para a pessoa, versus eu passo uma tarefa para a pessoa. Eu quero que você atualize a planilha e faça um reporte. Assim, assim, assado. Nossa, sim. E aí, durante a semana, a planilha deu ruim, acabou a luz, sei lá. Se eu passo só a tarefa, a chance dele parar nessa tarefa é grande. Ou vai Se eu fazer um passo o reporte objetivo- cheio de dado, né? Gigantesco, assim, ó. Exatamente. E aí, às vezes, é tipo assim, se o objetivo era dar visibilidade ao cliente e perder uma planilha, sei lá, deu um ruim. Mas aí eu me conecto com o objetivo e ajusto a estratégia, eu posso falar assim, não, então, aí a gente deu ruim na planilha, mas a gente marcou um café com o cliente para dar visibilidade. E às vezes esse café gera um outro valor. Entende como quando a gente compartilha o objetivo, a gente dá autonomia para o time e ajustar as tarefas também. É lógico que eu vou falar, gente, a gente já fez isso várias vezes. Normalmente a gente dá visibilidade para o cliente através de dados, reporte, isso aqui, tá? Então, mas se eu conto para eles o objetivo, eu dou espaço para eles também falarem, pô, Laís, então, eu estou em contato com esse cliente e eu percebo que ele odeia planilha. Então, eu acho que uma reunião de cafezinho vai ser muito mais alinhado com esse cliente do que... Trouxe a informação. Uhum. E é isso para tudo na vida, né? Porque o objetivo, ele é um conjunto de tarefas, né? Então, a gente faz várias coisas porque a gente acha que vai chegar ali. Só que pode E quando a gente está falando da autogestão pessoal, eu também tenho que ter a visão de onde que eu quero chegar, né? Perfeito. Ai, gente, vamos ficar mais 2 horinhas aqui, pelo menos? O que você acha? Então, você vai falar sobre, por exemplo, uma gestão remota, a importância de compartilhar o objetivo e compartilhar as informações. Porque aí, por exemplo, essa pessoa deu ruim na planilha. Aí ela falou, nossa, deu ruim na planilha, o que eu faço? Não, eu vou então tentar marcar um café. Aí deixa eu ver como é que foi a última reunião. Eu preciso também dar as informações para que esse time esteja junto comigo para arranjar soluções para chegar nesse objetivo, né? Então também tem muito sobre acreditar na capacidade do time também de resolver Pegar problemas. ali, né? Tipo assim, eu tô te dando todo os recursos e tal, Perfeito. as informações, e vamos junto, Exatamente. né? Porque, cara, tem uma coisa que, nossa, me irrita muito, que é as pessoas que são orientadas para o problema e não para a solução. Então, por que você não fez aquilo? Porque isso. Cara, eu tinha muito essa regra comigo. Eu também. Que era assim, eu só aciono a minha líder gestora ou aquela pessoa que eu sei que tá lidando com 1 milhão de coisas quando eu tiver minimamente a solução ou, sabe, aquela coisa assim de olhar pra frente, gente, porque às vezes as pessoas gastam uma energia tentando achar o culpado, tentando... Ou justificar. Não sei o quê. Tipo assim, a pessoa ia te entregar o relatório na sexta. Na terça-feira, ela descobriu que não tinha a senha do negócio, que não sei o quê, e só foi te avisar, não fiz porque não tinha o relatório. Mas por que você não me avisou na terça, que eu ia atrás disso, né? Então, isso tem uma coisa também de cultura, enfim, que tá alinhado com compartilhar o objetivo e dar todos os recursos possíveis e disponíveis para esse time chegar junto nesse objetivo, né? E aí eu lembro de você falando que pena que a autogestão não foi ensinada na escola, né? Porque aí a gente tem que ficar enfrentando esses diversos fatores e desafios, essas dinâmicas complexas todas, com a gente mesmo, com o outro, nas relações, no trabalho, na relação com o cliente,
na autogestão para os objetivos da sua empresa, dos projetos com os clientes, e aí você vai abrindo, né, espaço para um monte de reflexão, porque esse assunto é muito importante. Mulher, como é que a gente pode... O que você... Talvez, eu não sei se eu gosto muito dessa pergunta, mas assim, como é que a gente poderia, assim, trazer, qual que é um aspecto sobre autogestão que ficou, assim, mais marcante nesse papo? Quem tá aí e ficou ao vivo, assim, por muito tempo com a gente, também quiser comentar o que marcou, assim, se acendeu a luz para alguma coisa relacionada à autogestão. Para mim, além de ficar circulando alto aqui toda hora, eu anotei também o fazer, pensar, que foi algo que a gente conversou na gravação do Manas que Viajam sobre esse tema. Então, a autogestão, para mim, veio muito esse insight do tipo, não é que eu vou seguir passo a passo, não é que eu vou, tipo, buscar a ferramenta, a solução da minha autogestão não está na ferramenta, no To-Do, no Notion, tem tantas, né, no Planner, na mandala lunar. É eu entender as dinâmicas, os objetivos, onde que eu quero chegar, o que que eu preciso fazer, como é que eu vou funcionar de manhã, de tarde, de noite, na semana, no mês, no dia, né? Fazer pensar isso para fazer acontecer, né? Boa. E é interessante que você falou da ferramenta, né? E aí eu acho que tá um grande problema também que pode deixar muitas pessoas frustradas com a sua própria autogestão, que é, eu vou baixar o Notion e minha vida tá resolvida. Nossa, a ferramenta, ela é a última da ordem, né? Então, na base dessa pirâmide tem essa... Como eu me relaciono com o tempo, como eu me relaciono com a vida, o que é felicidade para mim. Tem aí, que aí é esse lugar do pensar, né? Que e aí eu fico até arrepiada nisso, assim, mas é que tempo é vida, né? Então, se a gente não tá presente, se a gente não tá prestando atenção naquilo que a gente está vivendo, a gente está perdendo vida. E isso é muito sério. Então, a forma de você pensar o tempo, a forma de você se relacionar com a passagem do tempo, se você corre dele ou se você usa ele a serviço dos seus sonhos e desejos, tudo isso vai ser lá a base da pirâmide. Aí depois vem o método e depois vem a ferramenta. Então, isso quando Perfeito. eu falo de autogestão. Quando eu falo de empresa, a base tá a cultura. Como que eu me relaciono com os clientes, com os projetos? Olha ela aí. Então, a base é a cultura e depois o método e depois as ferramentas. Então, tanto para o indivíduo quanto para o time, a gente vai seguir essa mesma pirâmide. E é interessante que você falou que você ficou envolvendo autogestão. E quando eu penso em liderança do time, é também uma autogestão dessa empresa. Como é que eu lidero esses talentos? Como é que eu lidero essa variedade de pessoas e trajetórias e desejos e sonhos? Como que eu orquestro tudo isso? Isso é uma autogestão também que tem muita coisa a ver com o emocional, e aí a gente pode trazer ciclicidade, enfim, todas as coisas, né? Mas eu acho que é isso. Porque senão Nossa, gostei. Você amarrou super bem. Trouxe as camadas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Trouxe muitos insights. Quem precisar trocar mais ideia com a Laís, pode, né, procurar ela, me procurar também aqui pela Muna, ou meu Instagram pessoal é Nath Barbosa Nômade. Eu acho que sim, foi super rico. Te agradeço demais por esse papo. A gente trouxe um conteúdo de muito valor, desde a gravação do Manas que Viajam, no meu podcast pessoal até agora, assim, amarrou bem, assim. E vou comprar o livro Toda Ansiedade Merece um Abraço. Posso indicar 3 livros? Ai, por favor. Livro, filme, indica tudo. Vamos lá. Autocuidado de verdade é que Autocuidado de verdade. Muito sobre isso que a gente falou de focar nos princípios e ajustar os métodos. Então, isso aqui isso aqui seria o livro da base. Lembra que a gente falou sobre a forma de lidar com si mesmo, com o tempo? Esse aqui, que é um maravilhoso também. Apesar de homem, ele escreve muito bem. Como é que é? Tá aparecendo ao contrário pra mim. Desculpa. 4.000 semanas. 4.000 semanas. E eu não tô com eles aqui, mas tem 2 livros muito bons também, que é Criatividade Feminina, para vocês entenderem, principalmente
autônomas, líderes de times criativos com mulheres, estudem sobre a criatividade feminina e sobre os ciclos femininos. Eu acho que é leitura obrigatória, Lua Vermelha e Criatividade Feminina para quem lidera Lua Vermelha. só de mulheres, porque eu acho que vai dar muito repertório e potência também, né? Então, bota um time aí para fazer um brainstorm quando tiver todo mundo ovulando, pra vocês verem o que que não sai. Nossa! Faz esse exercício e me conta depois, gente. Chique. Aqui na Muna, porque Muna, né, gente? Apesar de muita gente falar Mona, tá tudo bem, porque tem o Ozinho ali, mas a gente quis trazer a ideia do lunar, né, Muna? E aqui a gente organiza os nossos processos internos das atividades que a gente tem que entregar no mês, de acordo com as fases da Lua, né? Então a gente traz essa referência da Lua minguante, crescente, cheia, e nova, né? Mas depois a gente fala disso. Boa. Sintetizo também, a gente faz sobre as estações. A Ah, que lua ainda está maravilhoso. um pouco mais complexo, mas as estações a gente consegue ajustar alguma coisa ou outra. E é nem tanto sobre, tipo, a regra, né? É mais sobre o símbolo, às vezes, para te orientar ali, né? E eu acho que a gente está com times humanos, né? A gente não está com máquinas nem inteligência artificial. Então, quando a gente entende as energias disponíveis ali, tanto da estação ou quanto da lua e do nosso time, a gente pode fazer essa orquestra de forma muito mais potencializada do que se eu desconecto das estações, do ciclo do meu time feminino e todo o resto, né? Então, eu acho que é uma superpotência, assim, e eu acho que cada vez mais mulheres estão aplicando isso nos seus negócios e que a gente possa trazer dados aí para mostrar a nível bem racional, caso seja esse é a língua que, né, a economia fala hoje. Mas o meu sonho é ver, tipo assim, o faturamento da empresa aumentou depois que começaram a liderar baseado no ciclo feminino, tananã. Vamos lá, vamos botar essa intenção aqui na roda. Achei chique demais, viu? Achei chique demais. Vamos ver se vai rolar. Mulher, algo mais a acrescentar? Assim, aprendi muito hoje, deu um refresh também mental aqui em várias coisas. Muito bom trocar essa ideia com você. Te agradeço. As meninas comentando aí várias coisas. Muito obrigada. Adorei. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, pelo compartilhar desse conhecimento que é tão rico e útil. Muito bom trocar com você. É muito bom ver cada mulher que apareceu aqui, porque acho que todas elas fazem parte da minha história também. E que delícia você ter me trago para fora, né? Porque eu estava aqui muito conchinha com todo o meu conhecimento sem compartilhar isso. E é sempre bom mulheres compartilharem palcos e compartilharem os microfones. E muito obrigada. A nível emocional, profissional, todos os níveis. Te agradeço muito por esse convite, pela paciência, porque a gente teve alguns percalços no caminho também, né? Faz Agora parte eu posso mostrar como está aqui minha casa. dos bastidores. Nossa, quando eu fiquei sabendo disso, aí que eu fiquei mais grata ainda com a sua participação, porque não foi só agora no Muna Connect, não, gente. A gente acabou de gravar um episódio pro meu podcast, mano, que viagem, vocês não estão entendendo. Foi muito... Enfim, é isso, senão eu vou querer ficar aqui perfeita. mais. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que passou aqui, que esteve com a gente, pelas mensagens de carinho aí, arrasaram. Mulheres incríveis também passaram aqui pela live. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Beijos e até breve. Até.